Olá pessoal, mais uma aulinha, agora uma aula envolvendo a parte de cálculo, tá? Eu sei que o pessoal não gosta muito, mas vamos tentar melhorar um pouco essa parte sobre cálculo estequiométrico e soluções. Cálculo o quê? Estequiométrico. O que vem a ser cálculo estequiométrico? É a proporção que existe entre as moléculas, dentro de uma reação química. Fica fácil. O que é essa proporção? Na realidade, é o balanceamento de uma equação. Como fazer o balanceamento de uma equação? Bom, para balancear uma equação, você tem que manter a quantidade de átomos de um lado do reagente, igual à quantidade do lado do produto. Por exemplo, água. Como é que se faz a reação de obtenção da água? H2 mais O2 formando H2O. Mas, opa, H2 e H2O, beleza? Dois hidrogênios. Só que H2 mais O2, você tem 2 oxigênios. E na água você só tem 1. Então, para balancear essa equação, você tem que multiplicar o oxigênio por quanto? Por meio. Meio vezes 2 vai dar quanto? 1. Então, fica H2 mais meio de O2, formando o quê? H2O. Então, uma reaçãozinha qualquer que você vai fazer o balanceamento simples. Beleza? Agora, como resolver esta parte sobre cálculo estequiométrico? Além do balanceamento, você precisa saber o quê? As quantidades de matéria. Se você pegar um livro de física qualquer, lá atrás, no finalzinho, está escrito assim, as unidades. Temperatura, Kelvin. Massa, quilograma. Unidade de quantidade de matéria. Professor, tem essa unidade? Tem. A gente chama de mol. O que é mol? Mol é uma quantidade de matéria que existe dentro de um limite. Por exemplo, 1 mol, você vai ter 6,02 vezes 10 na 23 moléculas. Meu Deus, o que é isso aí? É quantidade de matéria, que a gente chama de mol. Beleza? Só que dentro de cada molécula não tem o número de átomos. Por exemplo, H2O. Quantos átomos você tem no H2O? 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Então, você vai ter quantos átomos? 3. Então, em 1 mol, você tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que, por sinal, dentro dessa quantidade de moléculas, você também tem X que multiplica 6,02 vezes 10 a 23 átomos. Então, são quantidades que resumem esta unidade mol. Também dentro de um mol, você pode calcular o quê? A massa da molécula. Só que essa massa é dada em unidade de grama. Por exemplo, a massa da água. Oxigênio vale quanto? 16. Cada hidrogênio vale 1. Como eu tenho 2, é 2. Mais oxigênio que vale 16, vai dar quanto? 18. Então, 1 mol de água tem uma massa de 18 gramas. E também, se for um gás e estiver na CNTP, ele vai ter um volume de 22,4 litros. Então, resumindo, é uma linha que você precisa gravar. 1 mol é igual, podemos dizer assim, 1 mol é igual a 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é igual a X que multiplica 6,02 vezes 10 a 23 átomos. O que é o X? É o número de átomos da molécula. Lembra da água? 3, só substituindo o X. Então, se fosse a molécula de água, 1 mol teria 3 vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos dentro de 1 mol de água. Agora, vou repetir. 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que tem X vezes 6,02 vezes 10 a 23 átomos, que pode calcular a massa, somando as massas atômicas dos átomos, no caso da água foi 18, e que se for um gás e estiver na CNTP, vai ter um volume de 22,4 litros. Certo? O que é CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. O que quer dizer isto? Que a pressão é de 1 atmosfera e a temperatura é de 0 graus Celsius. Como a gente habitua a usar Kelvin, então é 273 Kelvin. Beleza? Então essa seria a expressão de cálculo estequiométrico, o início de cálculo estequiométrico. É primeiro você entender essa linha. Joia? Agora, dentro de cálculo estequiométrico, que é a proporção, como que você resolve isso? Muito simples, pessoal. Eu sei que vocês às vezes pensam assim, o professor fala que é muito simples, Não estou entendendo. Não, é simples mesmo. Sabe com quantas linhas? Com 3 linhas você resolve cálculo estequiométrico. Vamos lá? A primeira linha, quer dizer, antes de fazer a primeira linha, você tem que montar a equação e balancear ela. Não esqueça disso. A primeira linha, o número de mols. O que é o número de mols? É o númerozinho que está na frente de cada substância da tua equação. Joia? Agora, a segunda linha, você vai colocar, porque cálculo estequiométrico você resolve com regra de 3, certo? Então, nessa regra de 3, a gente vai montar com essas 3 linhas. A primeira, o número de mols. A segunda, são valores individuais referente à primeira linha.
que a primeira linha está dizendo? O mol. Você sabe tudo o que tem dentro de um mol? Sabe o que eu acabei de falar? 6,02 vezes 10 a 23 moléculas e assim por diante. Tá? Toda aquela linha que eu falei inicialmente sobre cálculo estequiométrico. E na terceira linha, que é a parte mais importante. Às vezes tem um monte de palavrinhas bonitas dentro de uma questão e você não sabe destacar aquilo que é importante. O que é importante é o que você quer e o que ele está te dando. O dado do problema e a sua resposta. Olha só um exemplozinho que nós podemos obter aqui. Ó. A reação de produção de amônia. N2 mais 3H2, ó, o balanceamento, formando 2NH3. Notem, ó, quantos nitrogênios vocês estão vendo aqui? 2. 2 vezes 1, 2. Então, fechou. Agora aqui, ó, quantos hidrogênios? 3 vezes 2, 6. Aqui, ó, 3 vezes 2, 6. Fechou o número de hidrogênios com o número de hidrogênios e de nitrogênios? Fechou. De um lado tem que ser igual ao do outro. Agora, ó, se eu quiser escrever em mol, que é a nossa primeira linha, olha só. Por exemplo, N2, que número que você tem aqui na frente? 1, então 1 mol. Que número que você tem aqui na frente? 3, então 3 mols. Que número que você tem aqui na frente? 2, então quanto? 2 mols. Mas o número de mols não precisa ser igual de um lado do outro. Perceberam? Mas a quantidade de átomos, sim. Balanceamento. Agora, lembra que eu falei naquela linha inicial que 1 mol tem 6,02 vezes 10 a 23 moléculas, que é um número fixo? Então, como eu tenho 1 mol, mas professora, aqui você colocou apenas 6, você pode simplificar esse número, tá? Então, 1 mol, quantas moléculas? 6 vezes 10 vezes 3. Agora, não são 3 mols? Bom, se 1 mol é 6,02 vezes 10 vezes 3, ou apenas 6 vezes 10 vezes 3, como eu tenho 3 mols, vai ser 3 vezes 6, que vai dar quanto? 18 vezes 10 vezes 3. Quantos mols eu tenho ali? 2. Quanto que é o mol? 6 vezes 10 vezes 23. 2 mols vai dar quanto? 12 vezes 10 na 23 moléculas. Beleza? Se eu quiser falar sobre massa, por exemplo, isso aqui é a minha segunda linha, tá, pessoal? A primeira linha é o número de mols, a segunda linha você pode escrever qualquer uma dessas expressões aqui, ó. Por exemplo, massa. Se você olhar na tabela periódica, a massa do nitrogênio é 14 gramas por mol e do hidrogênio é 1 grama por mol. Quantos nitrogênios vocês estão vendo aqui? 2. Quanto que vale cada nitrogênio que eu acabei de falar? 14. 14 vezes 2, 28. 28 vezes 1 mol, 28 gramas. Joia? Mais 3 de hidrogênio. 3 o quê? 3 mols. Esqueça o 3 e só olha o hidrogênio. Quantos hidrogênios vocês estão vendo aqui? Ó? 2. Quanto que vale cada hidrogênio? 1. 1 vezes 2 dá 2. 2 vezes 3 mols vai dar quanto? 6 gramas. Então é 28 gramas de nitrogênio mais 6 gramas de hidrogênio. Agora, quanto que dá 2 mols de NH3? Não precisa nem fazer a conta. É só somar lei de Lavoisier. Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. 28 mais 6 tem que dar quanto? Os seus 34 gramas. Agora vamos tirar a contraprova, olha só. Esqueça o 2. Um nitrogênio que vale 14, mais 3 hidrogênios que valem 3. Cada hidrogênio vale 1, 3. 3 mais 14 vai dar quanto? 17. 17 vezes 2 mols vai dar quanto? O seu 34. Tudo tem que fechar. Aí você já pode tirar a tua contraprova. Se essa somada de um lado com a do outro não der certo, você já está errando por aí. Agora, ó, se eu quiser volume e desde que esteja na CNTP, quanto que eu falei que é o mol? 22,4 litros. Como eu tenho 1 mol de N2, 22,4 litros. Eu tenho 3 mols. Se 1 mol é 22,4 litros, 3 mols vai ser quanto? 67,2. Aqui, 2 mols. Se 1 mol é 22,4, 2 mols vai ser quanto? 44,8 litros. Então, isto é a minha segunda linha. Primeira linha é o número de mols. Segunda linha é qualquer um desses valores. E a terceira é o dado do problema e a resposta. Podemos ter um exemplo. Por exemplo, eu posso pedir para vocês qual é a massa de água obtida em gramas a partir, por exemplo, de 8 gramas de hidrogênio. Beleza? Olha só como é que a gente faz. Hidrogênio mais meio de O2 formando H2O. Ó, 2 hidrogênios, 2 hidrogênios. Meio vezes 2 dá 1. 1 do outro lado. Fechou o balanceamento? Fechou. Agora, ó, primeira linha, segunda e terceira linha. Certo? O que a primeira linha quer? O número de mols. O que é o número de mols? Mas, professor, eu pego de quem? Qual foi a pergunta? A massa de água. Notem que está escrita massa de água ali em cima. Organize os seus processos. Organize a sua resolução. Certo? O que eu quero?